como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saí de casa, botei no GPS aqui. Botei no GPS. Estádio do Flamengo. O GPS respondeu: Paulinho Gogó, Flamengo não tem estádio. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, um casaca no coração de cada um de vocês, um ótimo sábado, né? É sabadão, né? Um ótimo fim de semana para todos e, sobretudo, né? Que todos possam ter aí melhor ainda fim de semana, amanhã no próximo domingão, quando o nosso Vascão entrar em campo, aí é para valer, diante a equipe do Nova Iguaçu. A gente vai falar dessa partida, vamos falar sobre o desafio das estrelas no Novo Basquete Brasil, convocação. Então acompanhe o nosso vídeo até o final. Já peço para você que acabou de chegar, se inscreva aqui no nosso canal, é só isso que a gente pede, a sua inscrição, o seu like, né? E também, se você quiser, se você puder compartilhar o nosso conteúdo, ajuda muito, né? E para aqueles mais fervorosos, que acompanham tudo aqui, que estão sempre juntinho com a gente, vou pedir para vocês, se vocês puderem deixar o anúncio correr, ajuda muito, né? Porque o anúncio ajuda o nosso canal a gerar receita para a gente estar evoluindo. Então, meus amigos e minhas amigas, sem muita delonga, dito isso, vamos iniciar o nosso vídeo começando a falar aí do nosso basquetebol, né? Ontem aí, na parte da noite, eu até falei o horário errado para vocês, né? Ontem às 7 horas da noite, tivemos o início aí do desafio de 3 pontos e também do desafio de habilidades, né, gente? Do Jogo das Estrelas 2023, esse ano que está sendo realizado em São Paulo. Com isso, galera, o nosso Rafael Paulic acabou sendo eliminado, ele que somou apenas 17 pontos, ele teve um início muito ruim, depois ele até conseguiu se recuperar, mas devido ao seu início, o outro adversário já somou 18 pontos. Com isso, Rafael Paulic, então, do nosso Vasco, foi eliminado do desafio de 3 pontos. Quem também foi eliminado, mas no caso foi de outro desafio, que é o desafio de habilidades, é outro atleta do nosso Vasco também, o Cauê Verzola, né? Então, boa sorte para eles aí, eles que fiquem tranquilos. Relaxa, galera, faz parte, né? É uma pena, não conseguiram aí esses prêmios, né? Mas vida que segue. E aí, hoje, né, gente, teremos a partida aí, o jogaço, né? O Jogo das Estrelas, 7 horas da noite, tá, gente? Lá em São... Na verdade, não, 7 horas, perdão. 5h10 da tarde, só para reiterar, hein? Jogo das Estrelas hoje, eu tô com cismei com esse negócio de 7 horas, 5h10 da tarde lá em São Paulo, e olha só, com transmissão da TV Cultura, tá, galera? Então fica aí o registro. Vale lembrar que o nosso Vasco, R10 Skol, Vasco da Gama, volta a entrar em quadra no próximo dia 23, na próxima semana, tá, gente? Para enfrentar o Franca fora de casa, lá no ginásio Pedrocão. Então fica o registro. Agora, galera, falando aí de um outro assunto, né? Falando aí de Juan Esforza, né? O nosso meio-campista argentino que acabou de chegar ao Vasco, nosso Vasco contratou ele. Enfim, todo mundo já sabe disso, né? Bom, galera, ontem saiu a convocação da seleção sub-23 da Argentina para a próxima data FIFA. Com isso, Juan Esforza está na lista. Então, o nosso volante, o nosso meio-campista argentino, Esforza, foi convocado para a seleção sub-23 da Argentina, que vai enfrentar a equipe do México em 2 amistosos, né, galera? Vai estar fazendo amistosos diante ao México aí, e vai ficar ausente do nosso Vasco do dia 18 de março ao dia 26, tá, galera? São aí esses 8 dias, vamos colocar aí uma semana, né, arredondando, essa uma semana, Juan Esforza, então, vai ficar a serviço da seleção pré-olímpica da Argentina, mas fiquem tranquilos que nesse período é data FIFA, então não vai prejudicar o nosso Vascão. A mesma situação também com Robert Roas, o nosso lateral paraguaio, e também com o nosso goleiro Léo Jardim, que também foram convocados para as seleções principais, que vão se ausentar na próxima data FIFA. Agora, galera, falando do assunto mais importante até amanhã, que é a grande partida entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama no Maracanã, 4 da tarde. Fato é que é o seguinte, galera, ontem no início da madrugada foi disponibilizado uma carga extra de ingresso. Para ser sincero, nem sei se acabou ou se tem, porque é muito número, vai e volta, gente desistiu
desistindo, gente querendo comprar e um querendo vender ingresso pro outro. Enfim, só sei que até ontem, meia-noite, 60 mil ingressos já tinham sido emitidos para Nova Iguaçu e Vasco da Gama. O Vasco continua dando de chinelada, dando goleada na duplinha Patati e Patatá, para quem não sabe de quem eu tô falando, Flamenguinho e Fluminensezinho, isso mesmo, nosso Vascão tá arrebentando com a boca do balão, vai colocar a carga máxima aí, né? Lembrando que 70 mil ingressos foram disponibilizados para essa partida de amanhã, só que existem aí as gratuidades, né? Tem toda aquela questão de meia entrada, sócio torcedor e coisa e tal, mas dentro dessa situação, 60 mil já foram emitidos, então você que ainda não comprou ingresso, fica ligadinho no site, fica de olho, pode ser que pinte mais algum lote extra aí, e você que não conseguiu, fique de olho também, pode ser que alguém desista, você ainda consiga comprar de última hora, mas é show certo, né? Casa cheia no Maracanã, nossa torcida vai dar um showzaço amanhã no Maracanã. Galera, agora é o seguinte, né? O nosso treinador Ramon Dias fez alguns treinamentos nessa última sexta-feira, conhecida como ontem também, ali no CT Moacir Barbosa, e ao que tudo indica, Ramon Dias pode ser que comece a atuar aí com outro esquema posicional no Vasco. Pode ser que o Vasco jogue novamente no 3-5-2 ou no 5-4-3, enfim, mas galera, é o seguinte, eu vou falar para vocês, 5-4-3 foi bom, né? 5-3-2, né? 5-4-3, ó, quantos jogadores na linha? 15? Enfim, galera, só sei que o nosso treinador andou testando um esquema diferente, inclusive ontem o Ramon Dias testou um possível 4-4-2 com Bruno Praxedes e Guilherme Medel no meio campo e a zaga formada por apenas 2 zagueiros, tá? Vamos aguardar, já já eu vou falar também aí dessa situação aí, galera. Agora é o seguinte, Robert Rojas e Bruno Praxedes treinaram, tá? Na equipe titular ontem, o Rojas treinou na lateral direita, o Bruno Praxedes treinou no meio campo, tá, gente? E aí tem o seguinte, só para antes da gente estar falando aqui a provável escalação, ontem saiu a notícia de que o Nova Iguaçu pagou 450 mil reais ao consórcio do Maracanã para, no caso, entre aspas, né, como se fosse o aluguel do estádio, né, do complexo para essa partida de amanhã. Só que logo depois saiu a notícia de que o nosso Vasco da Gama ajudou o Nova Iguaçu a pagar esse valor. O próprio Vasco não quis se pronunciar em relação a isso, mas o Nova Iguaçu afirmou que o Vasco ajudou sim nesse pagamento. A gente não sabe se foi meio a meio, enfim, mas o Nova Iguaçu disse que isso tudo vai ser lançado no borderô da partida de amanhã. O borderô é aquela ficha, né, que os árbitros fazem ali, coisa e tal, que vai depois para o site da FERJ, a gente tem acesso, então vamos ficar de olho, mas só para ficar o registro, então o Vasco teria ajudado aí o Nova Iguaçu a pagar o aluguel do Maracanã. Agora, galera, falando a provável, possível escalação do nosso Vasco, que pode entrar em campo amanhã, diante o próprio Nova Iguaçu, então bora lá dar uma esboçada aqui. Seria aí Léo Jardim, Robert Rojas na lateral direita, João Vitor e Léo fazendo a dupla de zaga, e Lucas Piton na lateral esquerda, no meio campo, com Zé Gabriel e Bruno Praxedes, Medel e Payet, tá, gente? Então teríamos aí, entre aspas, um meio campo mais povoado, né? Se o Praxedes resolver correr, quem sabe, né? Agora, se ele não correr, vai ser -1. Mas se ele estiver disposto a correr, jogar, marcar... Só um parênteses aqui, né? Parece que o Bruno Praxedes só joga bem contra o Fluminense, né? E ele lá na base jogou contra o Fluminense. Não, jogou pelo Fluminense, né? Parece que ele só quer jogar bem contra o Fluminense. Parece que ele tá mordido, né? Não sei. Só sei que se for essa psicologia, né? Tomara que se o Vasco chegar nas finais, Praxedes jogue do mesmo jeito diante do Urubu, caso ele venha jogar diante do Nova Iguaçu e a gente passe, tem isso também. Mas agora voltando para a escalação aqui, aí no meio campo, Zé Gabriel, Praxedes, Medel e Dimitri Payet fazendo a parte ali de armação, e no ataque, Adson no lado direito, né? Juntamente com Pablo Verrete. Tem algumas opções. Que opções são essas, Álvaro Silva? São opções básicas simples, gente. Por exemplo, no lugar do Robert Rojas, pode ser que jogue o Paulo Henrique, né? Dependendo do que o nosso Ramon Dias está pretendendo, como ele está pretendendo armar nossa equipe para enfrentar o Nova Iguaçu, pode ser que jogue o Paulo Henrique na lateral direita, pode ser também que o Galdames entre no lugar de Bruno Praxedes, pode ser também que o Esforza acabe ganhando a vaga de Guilherme Medel, a gente não sabe, né? E pode ser que no ataque entre ou David ou Cleiton no lugar de Adson. Enfim, fato é que é um grande ponto de interrogação e, na minha opinião, esse ponto de interrogação é muito bom, sabe por quê? A gente fica imprevisível. Nova Iguaçu vai entrar em campo diante a nós amanhã, no próximo domingão aí, amanhã,
amanhã sem saber o que vem pela frente. Então é bom esse ponto de interrogação, essa reticência aí. Agora, o que não é bom é a gente sofrer e a gente ficar fora das finais, hein, meu Vasco? Faça a sua parte pra gente chegar aí nessa grande final de Campeonato Carioca, que desde 2000 e não sei quanto que a gente não chega. Se eu não me engano, acho que já são aí 8 ou 9 anos que a gente não chega a uma final de Campeonato Carioca. Então vamos ficar de olho nessa situação aí, e mais tarde ainda hoje, esse vídeo cedinho, mais tarde ainda hoje eu vou trazer mais atualizações para vocês de tudo do nosso Vascão, fiquem tranquilos. Agora, galera, mudando de assunto, falando um pouquinho só da nossa colina histórica. Vocês estão vendo essa foto na tela, é o seguinte, vocês estão vendo que a fachada da histórica, né, da nossa colina de São Januário, a nossa fachada está passando por alguns reparos. Vocês estão observando que está sendo pintada, né, vocês observam que a cor antiga era uma cor aí, tipo pêssego, né, uma cor tipo creme, está sendo pintada a nossa fachada de São Januário agora de branco, né, vai dar uma cara aí de clean, uma cara de leveza, né, então pelo menos algo está sendo feito e fica aí o registro, tá, só para quem é desavisado, para quem não acompanha o meu canal, tudo que acontece em relação a São Januário a gente está sempre trazendo aqui, está sempre atualizando, seja pró ou seja contra, seja alguma coisa que a gente tem que denunciar ou seja alguma coisa que a 777 está fazendo, a gente está sempre trazendo e atualizando, registrando a informação aqui para vocês. Galera, agora é o seguinte, vamos falar só um pouquinho do mercado da bola. O Vasco segue no mercado, óbvio, a janela fechou, mas agora no dia 1º de abril vamos ter uma janela doméstica, né? O Vasco vai poder contratar apenas atletas que atuam no futebol brasileiro. Dentro dessa situação, todo mundo já sabe, só para reiterar, o Vasco está monitorando alguns atletas do próprio Nova Iguaçu, que são eles o Carlinhos, centroavante, que até o Vene Casagrande falou ontem que após a chegada do Cleiton Silva, o Vasco desistiu de Carlinhos, mas a informação ainda existe, né? O Vasco ainda está monitorando o Carlinhos, monitora também o meio atacante Bill, o Iago, né, que pertence ao Fluminense, e também o Xandinho, né? Esses atletas estão sendo monitorados aí pela comissão técnica do Vasco da Gama, e vale lembrar também que nessa próxima janela o Vasco pode ser que tente fazer aí mais alguma investida, quem sabe, a gente não sabe, de repentemente em Breno Lopes do Palmeiras, muito ventilado, muito especulado. Alexandre Matos negociou para ter esse atleta. O Palmeiras endureceu o caldo, o atleta queria vir, depois já não sabe mais se quer vir. Tem a situação dele que está em compasso de espera, tem a situação do Marlon Freitas, um jornalista fala que vem, jornalista fala que não vem, jornalista fala que está negociando, tem jornalista fala que não tem nada, eu não sei. Então a gente vai ter que aguardar, mas tem sim esse ponto de interrogação envolvendo o Marlon Freitas, a situação de Gustavo Cuejá, que acaba passando também pela situação de Marlon Freitas, né? O Vasco não vai trazer os dois, ou é um ou é outro. No caso, é nem trazer, é tentar, buscar a contratação no mercado, né? Melhor dizendo, né? E também a situação do atleta lá do Internacional, o Maurício, né? Vamos aguardar, estamos em compasso de espera. Fato é que agora é foco total nessa grande semifinal da Copa do Brasil para a gente, quem sabe, chegar a mais uma final de Campeonato Carioca, né? Aí depois sim pensar no mercado da bola, pensar aí em reforçar o nosso elenco. Então, nesse primeiro momento, um bom dia para todos vocês, um ótimo sábado para quem vai trabalhar, para quem vai passear, que Deus possa nos abençoar e tamo junto. E eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!